Os segredos antigos da levitação. Uma arte esquecida usada para construir monumentos. As civilizações antigas possuíam conhecimento, que desde então foi perdido para a ciência. As tecnologias incríveis estavam disponíveis para os antigos egípcios, que lhes permitiram construir as pirâmides, tecnologias que de alguma forma foram esquecidas. As ruínas de várias civilizações antigas, de Stonehenge às pirâmides, mostram que eles usaram pedras maciças para construir seus monumentos. Uma pergunta básica é por quê? Porque usar pedaços de pedra de tamanho e peso tão enormes, quando as mesmas estruturas poderiam ter sido construídas com blocos menores mais fáceis de manusear, assim como usamos tijolos e blocos de concreto hoje? Poderia parte da resposta ser que esses antigos tinham um método de levantar e mover essas pedras maciças, algumas pesando várias toneladas, que tornavam a tarefa tão fácil e manejável quanto levantar um tijolo de 1 quilo. Os antigos, sugerem alguns pesquisadores, podem ter dominado a arte da levitação, através de frequências sonoras, ou algum outro método obscuro, que lhes permitia desafiar a gravidade e manipular objetos maciços com facilidade. Pirâmides egípcias. Como as grandes pirâmides do Egito foram construídas têm sido objeto de debate há milênios. O fato é que ninguém sabe ao certo exatamente como elas foram construídas. As estimativas atuais da ciência convencional afirmam que foi necessária uma força de trabalho de 4.000 a 5.000 homens e 20 anos para construir a Grande Pirâmide usando cordas, polias, rampas, engenhosidade e força bruta. E isso pode muito bem ter sido o caso. Mas há uma passagem intrigante em um texto de história do historiador árabe do século X, Abu Hasan Ali Alameda Masudi, conhecido como Heródoto dos Árabes. Alameda Masudi havia viajado por grande parte do mundo conhecido em sua época antes de se estabelecer no Egito, e escreveu uma história do mundo em 30 volumes. Ele também ficou impressionado com a magnificência das pirâmides egípcias, e escreveu sobre como seus grandes blocos de pedra foram transportados. Primeiro, disse ele, um papiro mágico, papel, foi colocado sob a pedra a ser movida. Em seguida, a pedra foi atingida com uma haste de metal, que fez a pedra levitar e se mover ao longo de um caminho pavimentado com pedras e cercado de ambos os lados por postes de metal. A pedra percorreria o caminho, escreveu Alameda Masudi, por uma distância de cerca de 50 metros, e depois se estabeleceria no chão. O processo seria então repetido, até que os construtores tivessem a pedra onde queriam. Considerando que as pirâmides já tinham milhares de anos, quando Alameda Masudi escreveu esta explicação, temos que nos perguntar de onde ele obteve suas informações. Foi parte de uma história oral, que foi passada de geração em geração no Egito. Os detalhes incomuns da história levantam essa possibilidade. Ou foi apenas uma história fantasiosa inventada por um escritor talentoso que, como muitos que se maravilham com as pirâmides hoje, concluiu que deve ter havido algumas forças mágicas extraordinárias empregadas para construir uma estrutura tão magnífica? Se levarmos a história ao pé da letra, que tipo de forças de levitação estavam envolvidas? O choque da rocha criou vibrações que resultaram em levitação sônica? Ou a disposição das pedras e bastões criava uma levitação magnética? Se assim for, a ciência responsável por qualquer dos cenários é desconhecida para nós hoje. Megalitos surpreendentes. As pirâmides egípcias não são as únicas estruturas antigas construídas com enormes blocos de pedra. Longe disso. Grandes templos e monumentos ao redor do mundo contêm componentes de pedra de tamanho incrível, mas pouco se sabe sobre seus meios de construção. O Templo de Júpiter em Baalbek, no Líbano, tem uma fundação que contém os 3 maiores blocos de pedra já usados em uma estrutura feita pelo homem. Estima-se que cada bloco pese até 1.000 toneladas. Nenhum superguindaste existente hoje poderia levantar um, mas eles estão posicionados juntos com tal precisão que, nem mesmo uma agulha poderia caber entre eles.
perto está uma pedra ainda maior. Conhecida como a Jarel Ibla, a pedra da mulher grávida, está abandonada em sua pedreira, nunca usada. Mas o bloco retangular gigante é o maior pedaço de pedra já cortado por humanos, pesando incríveis 1.200 toneladas. Estima-se que seria necessária a força de 16.000 homens para movê-la, e representa um desafio formidável para as máquinas e a tecnologia do século XXI. Em um platô isolado em Tiahuanaco, Bolívia, 4.000 metros acima do nível do mar, fica um monumento impressionante chamado Puerta del Sol, ou Porta do Sol. O portão elaboradamente esculpido pesa cerca de 10 toneladas, e como ele chegou à sua localização atual é um mistério. Nama Dol, às vezes chamado de Machu Picchu do Pacífico, é uma grande ruína na ilha de Pohnpei, capital dos Estados Federados da Micronésia. Esta cidade perdida, construída por volta de 200 a.C., é composta de centenas de troncos de pedra empilhados, cada um com cerca de 5 metros de comprimento e vários metros de diâmetro. As toras, empilhadas como lenha, constituem paredes de 12 metros de altura e 5 metros de espessura. Cada tronco de pedra é estimado em cerca de 2,5 toneladas. Como eles foram movidos e levantados para a posição é desconhecido. Qual era o segredo que essas diversas e antigas culturas possuíam para manipular esses grandes blocos de pedra? Uma oferta massiva de trabalho escravo forçando os músculos e a engenhosidade humana ao limite? Ou havia outra maneira mais misteriosa? É notável que essas culturas não deixem nenhum registro de como essas estruturas foram construídas. No entanto, em quase todas as culturas onde existem megalitos, também existe uma lenda de que as enormes pedras foram movidas por meios acústicos, seja pelos feitiços cantados por magos, por música, golpeando com uma varinha mágica ou vara, para produzir ressonância acústica, ou por trombetas, gongos, liras, símbolos ou apitos. Castelo de Coral. Que pena que esses segredos da levitação, se é que eles existiram, se perderam na antiguidade, ou no afastamento do Himalaia. Em 1920, Eduard Ledescalnin, com 1,5 metro de altura e 45 quilos de peso. Esse imigrante letão começou a construir uma estrutura notável na Flórida. Ao longo de um período de 20 anos, Ledescalnin constrói sozinho uma casa que ele originalmente chamou de Rockgate Park, mas desde então foi nomeado Coral Castle. Trabalhando em segredo, muitas vezes à noite, Ledescalnin foi de alguma forma capaz de extrair, modelar, transportar e construir os impressionantes edifícios e esculturas de sua casa a partir de grandes blocos de rocha de coral pesada. Estima-se que 1.000 toneladas de rocha de coral foram usadas na construção das paredes e torres, e outras 100 toneladas foram esculpidas em móveis e objetos de arte. Um obelisco que ele ergueu pesa 28 toneladas. A parede ao redor do castelo de coral tem 2,4 metros de altura e consiste em grandes blocos, cada um pesando várias toneladas. Grandes crescentes de pedra estão empoleirados no topo de paredes de 6 metros de altura. Um portão oscilante de 9 toneladas, que se move ao toque do dedo, protege a parede leste. A maior rocha da propriedade pesa cerca de 35 toneladas. Algumas pedras têm o dobro do peso dos maiores blocos da Grande Pirâmide de Gizé. Tudo isso ele fez sozinho e sem maquinaria pesada. Ninguém jamais testemunhou como Ledescalnin foi capaz de mover e levantar objetos tão enormes, embora se afirme que alguns adolescentes espiões o viram flutuar blocos de coral pelo ar como balões de hidrogênio. Ledescalnin era altamente reservado sobre seus métodos, dizendo apenas em um ponto: descobri os segredos das pirâmides. Descobri como os egípcios e os antigos construtores no Peru, Yucatán e Ásia, com apenas ferramentas primitivas, levantaram e colocar no lugar blocos de pedra pesando muitas toneladas.
Se ledes que Aunim realmente redescobriu os antigos segredos da levitação, ele os levou consigo para o túmulo.